Amados, nós estamos realizando hoje o testemunho semanal, nosso primeiro casal convidado, Rogério e a Reca, e que vão trazer um pouco da sua vida e como Deus fez diferença na vida deles. Toda semana nós vamos ter algo para compartilhar, ou um testemunho de casal, ou de uma pessoa que teve a sua vida transformada e que nos ajudará muito na caminhada da fé, e especialmente nesses dias de pandemia e de bandeira preta. Então, testemunhos também ajudam na nossa fé. Eu já apresentei os nomes, Rogério e Neca. Nós vamos começar com o Rogério, que vai contar um pouco da sua história familiar. Eu sou o Rogério, esposo da Bernadette, mais conhecida como Neca, e eu nasci no interior de Caçapava do Sul. Com 1 ano de idade assassinaram meu pai, e daí nós viemos para Gravataí. E eu me converti em 2004, mas já desde 2000 eu fazia visitas, vamos dizer assim, na Seara. Mas em 2004 mesmo que eu me converti, né? Daí que eu comecei a caminhar na caminhada da fé, mais firme com o Senhor. E estamos até hoje, né? A mãe ficou sozinha, né, Rogério? E quantos irmãos? Comigo eram 7 irmãos, né? Daí nós fomos criados praticamente pela minha mãe. Uma irmã foi criada em Cachoeira do Sul por uma tia, né? Aí ficamos 6 com a mãe e uma ficou com a minha tia em Cachoeira do Sul, né? Uma irmã do pai. E daí nós viemos embora para Gravataí e aqui nós fizemos a vida, né? Até dia... Semana namorada? 20 de fevereiro. 20 de fevereiro nós se conhecemos, né? Não. Começamos a namorar, já se conhecia desde criança, né? Assim, mas não tinha nenhum relacionamento, namoro, nada. Aí começamos e daí casamos em 1º de dezembro de 90. E daí estamos até aí, né? Bastante lutas, mas muitas vitórias. Né? Dificuldade para a mãe vir para a cidade e criar 7 filhos, né? Muito. Meu tio que comprou uma propriedade aqui, o irmão da mãe, ele já morava em Porto Alegre, daí trouxe nós, né? Viemos morar de favor na casa do tio, né? Começou a trabalhar cedo, Rogério? Todos? Todos, né? Desde, acho que 8 anos, mas já capinava o terreno dos vizinhos. Naquela época não tinha o que fazer, né? Ela plantava em casa, cuidava da horta em casa, tirava leite, porco, galinha. E final de semana, dia de semana, ia fazer capina para os vizinhos, lavar um telhado, lavar, tinha que fazer, né? Conseguia. Né? E comecei a trabalhar com 13 anos. Se não me engano, eu assinei a carteira com 13 anos de idade. 13 anos. Aí perdi meu irmão com 18 anos, né? Ele tinha 18 anos, eu tinha 10 anos, mais ou menos, mais velho, e faleceu. Mas ajudava na casa naquela época, já trabalhava fora. Aí foi um acidente de carro, daí ele faleceu. 18 anos ele tinha e eu tinha 10 anos, né? Uma tragédia atrás da outra. Pensa. Bernadette, ou popularmente conhecida entre nós como a irmã Neca, né? Conta um pouquinho do contexto familiar, né? Até chegar no casamento. Depois a gente vai falar sobre a fé, a conversão. Assim, ó, eu nasci numa família, né, de um pai assim muito duro, né, muito tipo carrasco mesmo, né? O pai era extremamente rigoroso, né? Eu tenho hoje 7 irmãos, a minha primeira irmã também, que a primeira filha da mãe, ela perdeu, nasceu sentada, nasceu em casa porque o pai não quis levá-la para o hospital, né, que não precisava, né? E ela entrou em trabalho de parto, tipo, sexta-feira ela foi ganhar na segunda, sofrendo. E nasceu sentada a criança e morreu, a primeira filha, né? Aí depois nasceu, né, o resto, que são 7, né? Eu sou a 5ª filha, né? E Deus, assim, que eu me lembro por gente, né? O que eu vi? Eu sempre via o meu pai muito autoritário, batia na minha mãe, batia em nós, assim, por nada a gente apanhava, né? Eu vi várias vezes, assim, a minha mãe toda roxa, minha mãe mesmo foi uma guerreira, né? Eu lembro o meu irmão, o Ricardo, uma vez a mãe chorando e lavando ele, a bacia cheia de sangue. Eu lembro disso. Eu era pequenininha e eu vi.
e a mãe lavando ele assim, né, no banheiro com a bacia cheia de sangue, né. E ele assim, o meu irmão mais velho, ele apanhou com 3 meses de idade, ele apanhou. Ele tinha 3 mesinhos na cama, ele apanhou. O pai bateu nele uma surra e o guri dormiu assim. A mãe achou que até eu tinha desmaiado. E foram tudo surras assim, sabe? Voltando um pouco lá, foi assim que o meu pai foi criado, porque quando meu avô bateu no meu pai, ele arrancou a unha dele com uma surra. Então, o meu pai já veio, entendeu? Ele passou para nós o que ele recebeu. Entendeu? Hoje eu entendo isso, né? Mas até eu me converter eu não entendia isso, né? E depois foi indo, assim, né? E a gente sempre com muito medo. O pai, assim, ó, ele me chamava meu nome, que eu via que era um chamar assim, ele me olhava, eu já me mijava toda. Me mijava, de medo. Eu tinha muito medo, eu tinha pavor. Quer ver alegria é quando o pai saía e a gente ficava sozinho com a mãe, nós pequenos. Quando o pai chegava, era aquele alvoroço, saía todo mundo, o pai chegou, e todo mundo assim, sabe? Raspava. A mãe só dizia, o teu pai tá chegando, pra quê? Era a mãe e nós, né? E teve várias fases, assim, muito braba, né? Uma vez também a mãe me lavando, eu me lembro, assim, que a mãe me lavando e chorando e disse assim, por que não nasceram tudo homem? Porque já saiu logo de casa. Porque a mulher não podia, né? Sair de casa, né? E lavando e eu também. Com sangue, passando salmour assim no meu corpo, sabe? Eu lembro de uma surra que eu tomei de ter apanhado, né? Mas assim, ó, em tudo, todos meus irmãos foram assim, né? Todos, o mais velho principalmente, a minha irmã também, a Ronéia, uma vez o pai encaroçou todos os braços dela aí eu vi, uma vez meu pai também pegou um ajojo assim dos boi, né? E ele caroçou todos os braços da minha irmã também, eu vi os caroços assim, tudo roxo, sabe? Mas caroço assim nos braços, né? Então a gente foi criado assim, né? E uma época assim foi tão difícil que ele... Antes disso, uma vez, a crueldade dele foi tanta que eu acho que uma coisa que eu custei muito, só por Jesus mesmo, a me libertar do trauma, assim. Uma época, daí quando a minha avó morreu, eu estava sozinha com ela, né? Eu morri sozinha. A minha avó, quando ela faleceu, eu estava sozinha. O pai tinha saído e eu ficava com ela, né? Uma época. E eu amava a minha avó, né? E aí a minha avó morreu, eu estava sozinha, chamei uns vizinhos, né? E aí depois dessa época, aí o meu avô ficou morando com nós, né? E daí o avô recebeu o aposento e nós não tinha muitas coisas assim em casa, assim, não tinha. A gente tinha vontade de tomar um refrigerante, né? Um bombom. E aí eu e a minha irmã, nessa época, pegamos o dinheiro do avô, claro, a gente roubou, né? A gente não pediu, né? A gente roubou. Mas o pai, assim, ele era rígido, mas ele era muito honesto. Um filho roubar, ele tinha uma conduta assim, né? Ele era um homem, assim, exemplar para tudo. Só para a família, ele era um homem muito duro. Daí, esse dia a gente nunca esqueceu, né? Daí ele pegou, daí o vô contou que nós tínhamos pegado. Daí eu peguei o dinheiro e fui comprei um refrigerante, né? E eu acho que não foi só uma vez que eu peguei, né? Eu tinha na gavetinha, eu ia pegar o dinheiro do vô e roubava, né? Não pedia pro vô, né? E o vô descobriu e contou pro pai. Pra quê? A mãe me deu uma surra, né? Esse dia, a primeira surra que eu lembro que a mãe me deu. A mãe me deu uma surra. E daí quando ela chegou, ela ficou com medo de o pai, deu em mim e a Margarete, né? Daí como ela ficou com medo de o vô contar pro pai, ela falou pro pai, nós tinha pegado. Bom, esse dia a gente sofreu. Ele surrou. E como não bastasse, eu só não lembro, eu acho que não sei se ele tinha feito cocô no vaso. Aí ele pegou um pau lá, pegou na nossa cabeça e fez a gente comer aquelas fezes. Eu e a minha irmã, sabe? Isso ficou assim, ó, por anos. Foi horrível, a coisa mais horrível, porque, olha, você não tem noção o amargurão da fezes. É horrível comer fezes, sabe? Só que ele queria fazer a gente engolir, mas a gente não conseguia engolir porque a gente nauseava. E daí, até a gente se livrar dele, a gente foi indo, né? Daí ele surrou muito, e aí ele falava toda a vida naquilo, né? E passou, depois ele esqueceu, né? Mas a gente não esqueceu, né? Aí, daquele dia em diante, eu nunca conseguia entrar num banheiro.
Cada vez que eu entrava, eu fiquei... Ânsia de vômito. Eu fiquei assim, eu tinha nessa época 10 anos. Eu fiquei até em 2009 assim, até o retiro, que eu me converti de verdade, né? Aí fiquei anos. Daí tá, depois daquela coisa, daí Deus dos 14 anos, daí ele levou nós pra chácara. Aí desse dia em diante, ele disse, agora vocês vão me pagar, e eu vou levar vocês pra chácara, vocês vão ver o que é bom. E realmente, foi os anos mais difíceis, mas era adolescente, né? Daí então lá ele fazia, bom, assim ó, porque a gente fazia na roça, assim, a gente plantava muita mandioca para vender, né? Plantava tudo, criava os bichos, tirava leite, fazia essa função, né? E daí, nessa época, os meus irmãos trabalhavam fora, os mais velhos, né? Tipo o Ricardo, o Cláudio e o Rogério, né? E daí foi, tipo, eu, a Margarete, o Ronei e a Ronéia junto com ele, que eram os menores, né? E daí, nesse tempo, meu avô também faleceu, sabe? E aí ficamos nós na chácara. E lá nós comemos, assim, olha, literalmente, o pão que o... que nem se literalmente diz, né? O diabo amansou, né? Com ele, né? E a mãe junto. Daí tá, a gente ia pra roça de madrugada, ele chamava, antes de conhecer a gente tava, né? Era assim, ó, se o caminhão dizia que ia buscar a mandioca, né? A gente fazia para fazer farinha de mandioca lá, ia lá pra Lomba Grande, né? A gente plantava mandioca e, né? E aí a Tafona vinha buscar pra, assim, ó, se eles diziam assim, ó, 1 hora eu tô lá, 1 hora lá, a mandioca tinha que estar toda pra gente carregar. E aí era de madrugada, nós estava assim, às vezes não enxergava os pezinhos da mandioca para arrancar. A gente arrancava, às vezes fica a raiz. Quem trabalha em roça sabe, fica a raiz, tu tem que cavocar para tirar a raiz. Né? E aí tá, aí a gente arrancava, era 7.000 quilos de mandioca, e praticamente eu e a Margarete. E os pequenos, que às vezes, né? E aí, cedo a gente ia, e assim ia, né? E era morro acima, às vezes virava carroça, virava carreta, eu com a carroça, a Margarete com a carreta. Foi assim, né? E nessas vezes, assim, quando tinha muita coisa, a mãe ia junto também, os pequenos também, né? Para dar conta. E ele era assim, tão assim, brabo, que assim, ó, a gente ia, quando a gente ia pra roça, tipo, capinar, a gente madrugava, tirava o leite, fazia tudo e ia. E aí, quando a gente levava um baldinho com água, né? Com água. Aí ele era tão que aí a gente pedia pra minha mãe, mas quando chegava 9 horas, aquela água não tinha mais, era muito quente, a gente tinha muita sede. A gente passava muita sede, ele não queria que a gente tomasse água. Ele não queria porque não ficava... Só presta pra tomar água, que não sei o que, ele xingava a gente assim, sabe? E aí, a gente morrendo de sede. E uma vez eu lembro, assim, ó, ele tava conversando com o vizinho, a gente capinando, e tinha uma mangueira que corria água lá pra casa, que vinha dos morros água. Tinha bastante água. Eu olhava assim, enxergava sujo, o pai tá lá, eu vou correndo tomar água, mas não, se eu vou, o pai me veja. Sempre com aquele medo, né? Aí eu corri na mangueira e cheguei lá, a mangueira estava seca. Mas ele não viu. Aí ele chegou perto de nós e olhou assim, vocês estão com sede? Nós só fizemos assim, né? Balançamos a cabeça, né? Aí ele levou nós no açude e deu água esse dia para nós, eu lembro, sabe? Mas aí muitas vezes a gente na roça não ficava, levava um baldinho, tinha que dar aquele baldinho para até meio-dia, mas não chegava, a gente tinha muita sede, porque a gente suava muito, né? Muito, né? Tinha vezes, pastor, que assim, ó, ele, muitas vezes, ele deixava os boi e colocava eu e a minha irmã no arado para puxar o lugar dos bois, para ver tamanho da crueldade. E apanhemos nesse arado muitas vezes. Tu e a Margarete? Eu e a Margarete, geralmente botava, puxava o arado. Rasgando a terra. A terra, aquelas capinadeiras muito pesada. E aí ele ficava. Aí a Margarete sempre muito forte, eu sempre mais fraquinha que a Margarete. A Margarete, o que a Margarete fazia? Pra mim não apanhar, a Margarete fazia assim, ó, pegava o lado dela e pegava a mão dela e fazia assim, ó, pra ajudar o meu lado. Pra mim não apanhar. Muitas vezes a Margarete fez isso. Talvez a Margarete não lembre, mas a Margarete fez isso. Pra te ajudar? Pra ajudar. E assim ia, né? Ele não sabe, um arado é um instrumento de aço, pesado. Era as capinadeiras. E que a água vai rasgando a terra para virar a terra. E aquilo realmente precisa muita força, porque ele rasga a terra e vira. Então a gente assim passava. Capinadeira, mais as capinadeiras para capinar, porque ele diz que os bois estragavam as plantas. E aí, como, né? Que os bois estragavam as plantas, nós não sabíamos, entendeu? Porque às vezes o boi pisa num pezinho que outro, né? Tinha que cuidar muito, né? E era assim a nossa vida. Uma vez chegou um vizinho lá, pelos fundos,
pelo seu Pedro da Dona Carolina, tu sabe onde é que é? Pelo não fazia divisa, né? Ele chegou lá e olhou, viu nós capinando, nós puxando o arado. Bom, vizinho, para vocês terem uma ideia, até hoje no lugar lá, a gente morria de vergonha. Nós era chamado como os boizinhos do seu Jacó. Imagina, para duas moças, né? E a gente era assim, né? Difícil, né? Difícil. E de lá, tá, e de Deus aí, então, o que eu mais queria era me casar. O que eu mais queria era me casar. Chegar nisso Mas agora, meu... Rogério, um sogro como esse, Bah. como é que tu chegou Foi a guerreiro. pedir a Neca em namoro, noivado e casamento? Foi complicado, porque eu antes de casar, né, eu tenho uma irmã que é casada com o Ricardo, que é irmão dela. Então eu já conhecia a história da família, né? Sim. Já sabia, né? Corajoso. E um irmão meu na época, o Ronaldo, que é mais velho que eu, comprou uma moto e na época de guri tirava o boró da moto para fazer barulho. E daí eles tinham a chácara, mas eles moravam na Neópolis, né? Vamos dizer assim, na cidade, né? Tinha uma E o meu casa. irmão passava ali de moto ali e ele ficava lá, fazia barulho. E um dia ele jogou uma pedra no Ronaldo. Teu irmão? E o meu irmão viu e parou a moto. E poucos dias antes, ele tinha batido na minha sogra. E daí ele parou a moto e ele veio bravo, porque queria xingar meu irmão. Meu irmão enfrentou ele e disse para ele: o senhor bate na sua mulher, em mim o senhor não bate. Bah? Aquilo para ele foi um tiro nele que ele se deu. Uma Então ele afronta. toda a família ficou ruim para ele, nenhum prestava, né? Tu era dessa família. E eu era da família, né? E daí quando nós começamos a namorar, eu tenho que encarar a fera, né? As escondidas, assim. Começamos uma semana, 3 3 meses a gente ficou namorando escondido. 3 meses nós ficamos namorando escondido. Comecei namorando. a Se vendo assim só, né? Não é namoro, só se vendo, escondido às vezes. Né? Sem ele saber. E daí eu disse: não, mas tem que ir lá, né? Daí eu fui, quando eu fui pra falar pra ele, daí ela falou primeiro, né? Que eu ia lá conversar com ele, né? Eu cheguei, ele nem me deu a mão. Daí ele aceitou naquelas, né? Era no domingo à tarde, das 2 horas até as 8 horas da noite, só no domingo. Só no domingo. Daí nós fomos 10 meses de namoro e casamos, né? Porque Aos domingos só. Só os domingos. e enquanto não era ele, sempre tinha a sogra na sala, um irmão, né? A Margarete e o Darcy namoraram junto também. Então era uma coisa assim, né? E persistente, né? Senão não tinha dado certo. Não tinha dado certo. Não tinha dado certo. Por ele não, né? Tanto que ele disse, quando nós dissemos que ia casar, ele disse pra Neca que ele não ia ver a cor da nossa casa, né? Ele não ia ir na nossa casa, né? Vamos dizer assim, ele praticamente amaldiçoou o nosso casamento, né? Quase, né? Não foi uma maldição, né? Mas Sim. quase, vamos dizer Uma assim, rejeição, assim. uma rejeição muito grande, Ele né? rejeitou toda a Eu não vida. vou na tua Mas depois de casado, nós íamos na praia, ele fazia churrasquinho na praia, nós íamos num quiosque comer alguma coisa, quando ele passava por mim, ele passava, ele desviava para não me dar. Né? Passou anos assim. Ofereceu dinheiro para Neca uma vez, quando nós já eram casados, fiquei desempregado na época, ele me 3 chamava de filhos. vagabundo, né? E disse para ela quanto é que ela queria, para ela me largar e junto para morar com eles de volta. Né? Uma coisa assim bem forte, né? Mas eu, com Jesus, eu perdoei ele e eu sei que nos últimos dias dele, eu dei banho nele, ele não queria nem que os filhos dessem banho nele, e eu dava banho nele, né? Lavava ele, né? E tudo, né? Assim, com muito amor, né? Eu sempre amei ele, respeitei. Não aceitava certas coisas que ele me falava, né? Mas eu perdoei ele, sabe? Eu tive um relacionamento pesado, mas foi um bom relacionamento. Me ensinou muita coisa, né? No final da vida. No final da vida. Vocês ajudaram a cuidar muito dele no final da vida, né? Sim, a gente... No hospital. Sim, tudo. A gente, praticamente, a gente mais que cuidava, né? Os outros meus irmãos ajudavam também, muitos ajudaram, né? Mas ficava sempre para nossa responsabilidade, né? Hospital de noite, meus filhos iam, o Thiago ia, ficava com ele, o Gabriel. A última noite quem ficou com ele foi o Gabriel, sabe? A gente ajudava ele, sabe? Porque quando foi, para falar, o Rogério esqueceu dessa parte, quando foi para que eu comecei namorar com o Rogério, assim, ó, o que eu tinha pro Rogério? Eu tinha uma amizade. Eu não tinha um amor assim, sabe? Eu não era apaixonada, vou casar porque é aquele príncipe encantado que nem toda menina tem, né? Eu não tive isso com o Rogério. Mas eu fui sincera, eu falei isso pro Rogério, né? Porque a gente onde eu trabalho hoje numa gráfica, eu trabalhei 1 ano e pouco com o Rogério. E lá
a gente se conhecia de criança, passou a fase do Rogério lá na chácara, com a Vanilda, que era o chá de pera que a gente chamava, né? A Dona Lourdes sempre mandava ele junto, a gente tomava banho, nós tudo bem, nós era criança, a gente nunca tinha, assim, convivia bastante, mas nós nunca tinha, assim, nem pensava em namorar, mas nem, ainda mais com o pai, né? Imagina, pensar em namorar com criança, né? 14, 15 anos, nunca. Aí daí quando que eu comecei a namorar, porque daí o Rogério disse que queria casar comigo, eu fiquei feliz da vida, né? Ele disse, não, Neca, ele queria uma vez me roubar, ele disse, Neca, a gente vai... Daí ele chegou e disse, não, Neca, não te preocupa, a gente não faz nada, a gente vai lá e casa primeiro. Ele chegou a dizer isso pra mim. Ele diz assim, ele tinha, sabia como é que era o pai, né? E acaba dizendo, não, eu digo, tá louco, eu não vou fazer isso. Não, mas teu pai não quiser, a gente foge de casa e caçapava. Essa proposta ele me fez. Ele gostava de mim, mas eu tinha muita amizade por ele. E na gráfica eu trabalhei 1 ano e pouco, ali nós se tornamos assim amiguíssimos, eu e o Rogério. E dali nós ficamos 2 anos sem se ver. Daí ele foi pro quartel e aquela coisa toda, né? Daí arrumou outro emprego, um dia foi lá me visitar, né? Aí depois voltamos a se encontrar e namorar, né? E aí quando eu fui falar pro pai para namorar, daí eu mandei o Ronei. O pai estava numa roça de cana assim, eu estava em casa espiando pela janela. E o que eu fiz? Eu esperei o dia do meu aniversário para falar para ele que daí no dia do meu aniversário ele não ia me bater, entendeu? De medo dele me bater, né? De me fazer alguma coisa. Eu digo, não, eu falo no dia do meu aniversário. Que idade tu tinhas? Eu tinha 22 anos. 22 anos. Aí eu com medo dele me bater, né? Eu digo, não, eu vou falar. Vou pedir o Ronei fora. De Ronei, vai e fala pro pai. Que assim, que eu tô namorando o Rogério. E aí eu fiquei espiando ele. E aí eu espiei, ele só fez assim, ó. Aí eu fui na janelinha espiando ele e o pai. E o pai, quando o Ronei falou que era o Rogério, ó, pai, a Neca tem que contar uma coisa, a Neca tá namorando. Que a Neca vai namorar. E quer que o senhor deixe ele vir aqui hoje, que é o aniversário dela. Ele só fez assim, ó. Balançou a cabeça, aquele chapelão, né? E eu digo, bah, me mijei toda de novo. Mesma coisa normal, aquela idade, me mijei toda. E eu tava assim, o galpão era assim, e eu tava na cozinha assim, que era pra cima, né, lá na chácara, né, lá onde o Ricardo da Fernanda morava, o senhor sabe, lá no Refúgio das Coxilhas lá. Aí ele chegou, só disse, ô Neca, quando ele gritou Neca, de novo. Não sei onde é que a gente tinha tanto xixi, pastor, porque... Tanta água, porque assim, molhava tudo. Eu cansei de trabalhar assim, com as botas cheias de xixi, cansei, ficava o dia inteiro daquele jeito, de medo. Aí tá, ele só disse assim, olha aqui, ó, só disse assim pra mim, tu que sabe, tu quer casar com ele, tu casa, mas tu olha e tu dizendo, a cor da tua casa eu nunca vou ver. Pra mim aquilo foi uma facada, né? Porque eu sempre honrei e respeitei, com tudo eu respeitava ele, eu tinha muito medo, né, de tudo, né. Tá, dali aquele dia ele deixou o Rogério vir, mas... né? Ele chegava, dava a mão, cumprimentava o Darcílio da Margarete, né? E o Rogério passava reto. O Rogério, assim, ó, na minha casa foi muito humilhado pelo meu pai. Foi muito humilhado, sabe? Então, assim, né? Dali casamos tudo, né? E os filhos? Eram 3 presentes de Deus? 3 presentes de Deus, né? 3 presentes de Deus, né? Veio o Thiago mais velho, né? A Camila, né? E o Gabriel, né? Deus, né? Aí veio um atrás do outro, né, pastor? Foi vindo, né? E aí, como eu não era assim, eu não era muito assim, nem se diz, casei, não muito apaixonado, casei por amizade, né? E falei pra ele, e nós entramos no casamento assim, pastor, se eu casar e que não der certo, a gente separa, nós entramos assim. E ele aceitou. Mas eu era católico. Não era praticante até católico, né? Mas na católica pode casar, pode separar, é normal, né? Então nós mesmos conversávamos, se der certo, deu, se não der, e eu queria casar só para sair de casa, o meu intuito era sair de casa. Só claro, chegou o casamento e daí? Aí eu era uma esposa, entendeu? No começo foi tudo muito difícil, foi tudo, Deus da noite de núpcias, foi tudo muito difícil para mim. Foi difícil, assim, sabe? Foi mas aí aos pouquinhos ele foi me cativando. Aí quando vi, ele sempre dizia que me amava. Eu levei mais de ano para dizer para ele que eu amava ele. E quando eu me vi, nossa, deslumbrada pro Rogério. Feliz era eu, né? O que eu sentia? Assim, um passarinho que tinha fugido da gaiola.
Eu saí das garras do pai. Aí eu podia ir no mercado, eu podia ir de cabeça tranquila, eu conversava com o vizinho, eu ia na minha sogra, entendeu? Nós estávamos juntos sempre, eu estava em casa, então, com ele, tranquilo. Tu lembra a primeira surra que o Rogério te deu? O Rogério nunca me bateu. Não, o Rogério Eu lembro que nunca me bateu. Bem que eu mereci, pastor, porque tadinho, ele sofreu comigo. Ele sofreu, não, Sofreu, mas eu digo, às vezes algumas pessoas saem de uma maldição, né, de casa, de maus tratos, entram num casamento e aquilo continua. Né, continua sofrendo, porque a cultura da violência estabelece. Eu foi a melhor coisa que eu fiz, né, pastor? Meu Deus, a não ser aceitar Jesus, foi a segunda escolha melhor que eu fiz, foi ter achado o Rogério, para aguentar o meu pai e aguentar a minha família. Foi a melhor coisa, meu Deus, eu me senti assim. A paciência do Rogério. Sabedoria. Teve paciência comigo, muita paciência comigo, porque eu sei que para ele não foi fácil, pastor, aguentar. Cada vez que tinha que ir lá no pai, a gente nunca deixou de ir, a gente ia lá visitar ele e eu dizia, Rogério, eu vou sozinho com as crianças. Ele, não, né, que eu vou contigo. Ele ia lá, às vezes, ele não recebia um copo d'água, um bom dia, um boa tarde, mas ele ia comigo. Ele foi a pessoa mais parceira de marido, foi o Rogério, para tudo. Deus das crianças, para cuidar das crianças, Deus de pequenininho. Eu cuidava, quando eu trabalhava de noite, ele de dia. Nós sempre trocava para nós cuidar das crianças, né? Pequenos assim, né? Aí para nós cuidar, para não precisar pagar para ninguém, e para nós ficar com as crianças. E aí, sempre, ele fazia tudo, ele dava banho. O Rogério foi um pai assim muito bom com as crianças, sabe? Ele me ajudava assim, um parceirão. Eu trabalhei a vida toda fora, mas porque ele me ajudou, entendeu? Ele foi parceiro comigo para criar os filhos, sabe? Ele tocava fralda, ele fazia chazinho de noite. Eu não teve horário que eu não peguei, às vezes eu levantava 3 horas da manhã, o Gabriel com um pequenininho, entendeu? 3 meses eu já comecei a trabalhar de volta. E aí o Gabriel, eu cansei de me acordar, eu acordava 3 horas para dar mamar pro Gabriel, porque eu pegava as 4 no trabalho. E aí, às vezes eu cochilava ali, e quando eu via, o Rogério estava aqui, me acordava o Rogério tirando, ajeitando meu sutiã, me ajeitando, sabe? Cansou de acontecer isso, o Rogério. Ele levantava, ele trocava, ele fazia, nanava, ele fazia tudo, ele foi parceirão mesmo, para nós criar, até nós criar, né? Criaram-se aqueles 3 filhos abençoados. Abençoados. E aí aconteceu algo que acontece com raríssimas famílias. A perda de uma filha jovem, amorosa, temente a Deus, e onde a medicina não encontrou até hoje a causa morte, né? Você se recuperasse um pouco isso. Acho que ela estava contigo naquela sexta-feira, que acho que eu estou gripada. Sim, ela assim, ó, passou uma semana toda, Camila, assim, ó, passou assim, tipo, com uma alergia, que nem sempre ela tinha, aquelas espirradeiras de alergia, né? Tomava os antialérgicos, aí tá, a gente trabalhava junto, trabalhamos na gráfica, né? Trabalhava na gráfica, fazia 8 anos que ela estava trabalhando ali comigo, nós ia e voltava junto, trabalhava sempre junto, né? Amiguíssimas, nossa, era meu chaveirinho, né? Nós era chaveirinho uma da outra, né? E daí a gente sempre ia, né? E daí ela passou ruim. Eu, a semana toda, Camila, a mãe te leva, vamos no médico. Ela casou e mesmo assim ela continuava lá em casa. Assim, ela casou, foi para casa dela, mas como ele se tornou caminhoneiro, ele ia cedo no serviço, ela vinha junto, ia lá para casa, dormia um pouquinho e dali de casa ela ia para o serviço com ela. Daí deixava. Mesmo casada, né? Mesmo casada, ela ia. Né? Ela dormia um pouco, deitava um pouquinho comigo, né, pastor, antes de ir pra gráfica, né? Era tão bom. Eu vou dormir um pouquinho, tá? Dorme, a mãe levanta, depois te chama. E daí eu chamava ela, nós íamos junto pra gráfica. Porque não, nessa época ele trabalhava na Pirelli. E aí ele largava ela ali em casa, entendeu? Pra nós ir juntas, porque o horário dele é diferente do dela. E eles moravam em Cachoeirinha, nós ali pertinho, né, da gráfica. E assim era a nossa rotininha, né? E aí tá, aquela na sexta-feira, daí a semana toda ficou assim, meia quieta, meia pálida, sabe? Mas... Sem nada. Comia normal, a quinta-feira ela... Aí chegou na quinta-feira, ela simplesmente, ela chegou perto de mim, assim, ela trabalhava no escritório e eu trabalho na parte do acabamento, na gráfica, né? Sou supervisora de acabamento e ela era finalista, né? Ela trabalhava... Mas nós se enxergava assim, nós se espiava. Eu tava lá na máquina, ela se virava assim na cadeirinha, e fazia assim, sabe? O tempo todo assim. Saía, pegava um cafezinho, levava o cafezinho e vinha ali, conversava comigo, ia pro serviço, nós passava assim, eu ia o dia inteiro, né? Aí, daí aquele dia chegou 2 horas, sentou do meu lado e disse, mãe, eu tô meio com uma falta de ar, mãe. E começou a chorar. Disse, o que tu tem, Camila?
Mãe, não sei, eu tô meio ruim, mãe, mas já vai passar, mãe. Já vai passar. Ela só disse assim, já vai passar. Eu vou pra casa dormir um pouquinho, porque eu não dormi essa noite. Ela falou pra mim, é que eu dormi pouco. Eu disse, não, minha filha, para aí, tu fica bem. Aí eu vou chamar teu pai, que eu já tô indo atrás. Porque eu acho que tu comeu aquele, ela tinha comido um pastel meio-dia, né? Eu disse, eu acho que tu comeu esse pastel, te fez mal. Aí ela... E daí eu liguei pro Rogério, tava em casa, liguei pro Rogério, não, Rogério, não, tu vai lá pra casa da mãe, tu fica lá com o pai, então, que a mãe já vai fazer uma sopa pra ti. E ela ainda disse assim, porque é muito irresponsável, assim, não, mãe, não vai sair nós duas aqui do serviço, mãe. Fica aí, disse pra mim fica aí até teu horário, depois vai. Mas mesmo assim, eu tava tão angustiada, que eu peguei e ela foi, depois em seguida eu já fui atrás, liguei, disse, Rogério, faz uma sopinha, começa a cortar umas coisinhas que eu já tô indo. Eu disse pro Rogério, né? E ele veio, buscou ela, levou, ela se deitou. E ficou lá, deitou lá tudo. E aí de manhã todo mundo tinha ido pro serviço na sexta-feira. Aí ficou eu e ela. Daí chamei ela, Camila, vamos pro serviço, achei que ela estivesse melhor, né? Ela só disse assim, mãe, eu não dormi nada, deixa eu dormir mais um pouquinho, daqui a pouquinho eu vou. E eu fui trabalhar, ela ficou sozinha em casa, sexta-feira. E aí eu angustiada, trabalhando mal, eu tava muito mal, sabe? Parece que eu sabia que ia acontecer alguma coisa, sabe? E aí, 10 horas eu liguei pra ela, disse, Camila, e aí, nós com muito serviço, né, na gráfica, né? Aí disse, tá, Camila, e aí, tu não vai vir? Mãe, é recém que eu cochilei, mãe, tu me acordou, deixa eu dormir mais um pouquinho que eu já vou. Aí tá, já vou, e aí chegou, daí eu peguei, pá, não, eu vou em casa. Aí antes de meio-dia um pouquinho, fui em casa e nisso o Jonathan tinha chegado já, daí o Jonathan tinha trocado de coisa, daí ele já tava na Nutrela dela de caminhão, né? E o Jonathan já tinha chegado em casa, porque ele pegava às 3 horas e meio-dia. Ele só disse assim pra mim, Neca, tu fica muito descansada, que chega da Camila dizer que ela não vai no médico agora, ela vai nem que seja de arrasto, ela vai. Eu vou levar lá no médico da minha mãe, assim, o Jonathan falou, né? E eu disse, daí eu disse assim, Jonathan, sexta-feira, se precisar fazer um raio-x, alguma coisa, vai que essa guria tá com uma pontada, alguma coisa assim, ela tá espirrando, vai que tá com uma pontada, mas não tinha febre, não tinha nada, né? Na ideia era pontada, né? Tá, foi, daí com ele, daí eu te levo ela no 24 horas, e aí foi pro 24 horas. Daí tá, daí eu fui pra gráfica mais um pouco e voltei e fui pro 24 horas com ela lá, né? Fui lá, tá, fizeram tudo, quando foi o exame, a gente foi no BEC, fizemos o tomo e não aparecia nada. Aí o médico só disse assim pra mim, mãe, assim, ó, eu vejo que essa menina não tá bem, mas assim, ó, aqui a gente não tem mais nada, deu tudo bom, não sei nem o que tratar. A saturação dela tava baixa, assim. Mas assim, ó, tu leva ela pra casa, ela vai dormir uma noite bem, amanhã de manhã, de repente, acorda bem e tu, de repente, procura um cardiologista. Só que tá, ela chegou, deitou comigo na cama. O Jonathan ia trabalhar cedo também, de sair 3 horas da manhã, né? E ficaram tudo lá em casa, né? Deus de quinta tava lá em casa. Aí eu disse assim, Rogério, a Camila dorme comigo na cama pra me cuidar dela. E tu fica. E daí ficou o Gabriel e o Rogério no sofá, né? E o Jonathan foi no quarto do Gabriel dormir, né? Porque ele ia levantar 3 horas, né? Tá, daí ele saiu 3 horas, deu um beijinho nela, tudo e foi. E tá, eu passei, isso já 1 hora da manhã, né? Quase, né? Aí tá, daí ela deitou comigo e ela disse, ai mãe, eu tô agoniada aqui, eu vou pro sofá com o pai. E realmente, ela foi pro sofá e eu dei uma cochilada na cama. E de manhã eu me acordei assim, Camila, eu vou ver. Aí levantei correndo e fui lá. Aí quando eu cheguei na sala, ela tava deitada, ela tava assim, ó, toda gelada. A mesmo gelo quando ela tava no caixão. Mesmo gelado, mesmo a pele. E eu encostei, minha filha, tu tá com frio, tu tá encarangada. Não, mãe, eu tô com calor, eu tapava, ela se tapava. Daí eu disse assim, minha filha, chega, agora nós vamos... Ela se fez assim, disse, ai mãe, deixa eu só, escorou assim o travesseiro, né? Disse, mãe, eu quero só dormir, mãe, deixa eu dormir, eu tô com sono, mãe, eu quero dormir, mãe. E aí eu comecei a chorar e chacoalhei, o Rogério estava junto, deitado no sofá dela, deitou no sofá junto com o Rogério, que o sofá é grande, né? E aí eu disse, Rogério, pelo amor de Deus, e eu comecei a chorar. Eu disse, Rogério, nós temos que levar essa menina, ela não tá bem, Rogério, não é normal, tá toda gelada, Rogério. Eu disse, aí eu disse, Camila, pelo amor de Deus, e eu comecei a chorar. Daí ela só olhou pra mim assim, tá bom, mãe, eu vou por ti. Eu nunca esqueço ela dizer aquilo, sabe? Tá, mãe, eu tô bem, mas eu vou por ti, tá, mãe? Ela disse assim pra mim. Levantei dela, levantou com muita dificuldade. Aí fui lá e fiz um chazinho, dei uma bolachinha, tudo na boca. Aí eu ia dando na boca dela, Camila, eu acho que tu tá fraca, tu tá gelada porque tu tá fraca. Porque tu é acostumada a comer bem, aí aquilo ali tá te fazendo... Tu tá fraca, de repente é isso. E ela tomou, daí eu ia dando e ela só fazia assim, devagar, mãe. Ela não falava muito, sabe? Assim, bem só querendo dormir, né? Tá, botei a roupa, fui no banheiro, tudo. Ainda ela disse assim pra mim, mãe, eu queria tomar um banho, mas eu não vou conseguir, mãe. Daí eu dizia, ela sempre tinha, ela vinha, me cheirava meu pescoço e dizia assim, eu disse, ai, Camila, não me cheira, eu aqui suada, trabalhando e eu tô fedida. Ela dizia sempre pra mim assim, mãe, tu tá fedida, mas tu é cheirosa. Ela sempre tinha essa coisa comigo, dizia, né? E aí eu disse, não, minha filha, tu tá fedida, tu tá fedida, mas tu tá cheirosa, tu não tá fedida. E aquele, sabe? E ela riu, sabe, tá? E aí descemos, e levei ela
pro hospital de coração. Chegamos lá, não atenderam, disse, não sei o que, ela não tem nada. Tava em greve, isso. Levamos direto pro clínica. Chegamos lá, assim, eles foram assim, ó, parecia que eu tava num particular, de tão bem recebido. Aquilo tudo eu sei que foi para dizer assim, ó, não foi o hospital, não foi negligência. A gente estava direto com ela junto, assim, foi assim, ó, assim um atendimento top. Ela estava na UTI, foi direto, já baixou a UTI. E eles já na UAI, ser mãe, o estado dela é grave. Aí daqui a pouco eu estava sozinha lá, daí eu disse, então eu tenho que chamar meu marido para cá comigo. Aí daqui a pouco veio a médica e só disse assim, o estado dela, mãe, não é grave. Ela precisa de um milagre. Quando ela disse que precisa de um milagre, aí eu desabei. E foi, e fizemos tudo que a gente foi feito ali, tudo que tu possa, gripe A na época tava, foi feito o teste até daquele da coluna do meningite, tudo que possa imaginar foi feito nela, tudo. E eles só vinham dizer, não é. E a rapidez que eles faziam, subiu aqueles tubos de sangue, assim, que a pouco voltavam. Aí sedaram ela para ver os exames e tudo, e aí eu fiquei até meio-dia com ela. Aí o Jonathan, nisso, pegaram o Jonathan e disseram, né, pra lá, porque ele estava trabalhando, né, ele estava lá em Novo Hamburgo, não sei aonde. Aí eu disse pro Rogério, pode ficar 2 aqui, então tu fica com o Jonathan, porque ele tá desesperado lá embaixo, queria subir para ficar com ela. E daí eu fico lá embaixo com o Thiago. E assim a gente fez, né. E aí aí quando eu fui fazer, aí eu comecei mais a me apavorar, que quando ele foi fazer a última ressonância magnética, o último exame que eu estava junto com ela, né? Eu fui junto, e aí eu daí só não entrei junto na salinha, daí eu fiquei na porta e mãe, espera aqui. Aí lá dentro eu escutei o médico disse assim, gente, nós estamos perdendo uma menina de 21 anos e a menina não tem nada. A menina não tem nada, não tem causa. A gente não descobre nada. Vocês se deram por conta de estar perdendo uma menina de 21 anos. Aí eu entrei em desespero, mas eles não sabiam que eu tinha escutado, eu escutei, né? Aí eu fui pra salinha, eu orei, eu chorei, eu tava sozinha, eu me desesperei, levantei, eles tiraram ela, ela vinha vindo. E aí o médico disse assim, chega pertinho dela, o médico disse, porque eles já sabiam, né? Isso era meio-dia. Aí eu cheguei e dei um beijinho na testa dela, ela só me olhou assim, ó, e fomos pra lá, e nisso o Jorge chegou, e o resto, agora o Rogério pode falar. Porque daí o resto o Rogério ficou com ela. Daí eu desci lá pra baixo. Nós estávamos isso era uma sala de lá no segundo andar, no primeiro andar, né? Depois foi pra UTI mais top. Aí Não veio o caso. Era uma UTI no primeiro e segundo andar. O Rogério ficou direto lá com ela, ele e o Jonathan. Aquele exame pra frente, eles botaram uma UTI que era no 7º andar, se eu não me engano. Isso, E daí subiu eu e o Jonathan, né? Ela já estava entubada com oxigênio, estava com uma manta para aquecer ela, porque não subia a temperatura dela, não conseguia levantar. Sempre gelada. Tipo um cobertor elétrico, para aquecer, e não aquecia, ela não subia, não aumentava a temperatura dela. Daí eles induziram ela ao coma, ela dormiu acho que umas 3 horas por aí mais ou menos, né? E daí ela acordou da sedação. Daí a médica, vocês querem ver ela? Daí foi eu e o Jonathan ver ela daí ela estava cheia daquelas televisão e tubulação e coisa ali. E daí ela abriu os olhos, né? Daí eu cheguei, no meu coração, eu cheguei para falar com ela que o pai te ama. Mas não saiu, né? Sabe? Quando eu falei com ela, sabe que Jesus te ama, né? E ela fez. Ela não podia falar, porque ela estava entubada, ela só sacudiu a cabeça dizendo que sim, né? E daí o marido dela, o Jonathan, ficou na volta ali, né? Amor, fica boazinha pra gente ir pra casa, assistir televisão, porque eles gostavam muito de assistir televisão no final de semana, pra ficar junto, né? Sábado de tarde. E ela fez a mesma coisa, né? Vou ficar boazinha, né? E daí tava ali as enfermeiras, chegavam lá da cama, ia pro outro lado, ela ia pro outro lado, nós voltava pro outro lado, né? Daí eu vi e disse, mas estamos atrapalhando e não adianta nós ficar aqui, né? Daí eu convidei ele, Jonathan, vamos ali pro corredor, não adianta nós ficar aqui, nós temos mais atrapalhando do que ajudando, né? E fomos pro corredor. Nisso a médica pediu os exames que tinha sido feito durante a semana. O Thiago estava lá embaixo no saguão com esses documentos. E daí ele subiu com esses documentos e daí ficamos nós 3 no corredor, né? Daí ele passou os exames para a médica e coisa, ela foi olhar e coisa lá, nós ficamos no corredor. Daqui a pouco daí era 4 horas da tarde, por aí mais ou menos, 4h30 talvez. Veio eles disseram que ela tinha uma parada cardíaca, mas que eles tinham conseguido reanimar ela. Daí, desesperamos ali, oramos, né? E eu, o Thiago, o marido dela, oramos no corredor, ajoelhado no corredor, né? E eu disse para Deus, assim, no meu coração, né? Deus, eu quero levar muito ela para casa, mas a tua resposta
que é que eu quero, se tu não quer que eu leve, eu te entrego lá para ti, né? E questão, acho que de meia hora, eles já vieram e disseram que ela tinha falecido. E daí foi aquele desespero, o Jonathan meio que desmaiou e o Thiago saiu porta fora, chutando porta e tudo, e desceu pro saguão. Quebrava a cadeira. E eu socorrendo o Jonathan, né, o marido dela, né? Ali, a médica, vocês querem psicólogo e coisa, e ele voltando e coisa ali, né? Eu disse, não. Quando eu desci lá embaixo, daí já descemos, eu e o Jonathan para lá baixo lá, o senhor já estava lá, já tinha sido avisado, Estava chegando lá. E, bom, daí o senhor já sabe da história, né? Daí quando ele chegou lá embaixo, cara, ele chegou e chutando tudo, e a Neca viu ele. Ele vinha vindo assim, né? E eu disse, daí estava a Alessandra já junto comigo, né? Tava o Everton, tava a Doris, o Josué, já estavam lá, né? Um monte de gente, o Rogério, a Fábio, o Ricardinho, não tem mais umas pessoas. Aí ele vinha vindo longe, lavado em lágrima, chutando. Eu disse, aconteceu alguma coisa, aconteceu. E não aconteceu nada, calma. Ele só chegou para mim, o Thiago, e disse, mãe, a nossa princesa se foi. Acabou o mundo. Ficamos sem chão, parece que tu, sabe, foi assim, parece que tu, é a mesma coisa que tu tá indo para um rumo e tu ficar sem rumo, tu não sabia para que lado tu ia, pensa que tu tá indo e tu não sabia para que lado tu vai, é a coisa mais horrível, pastor, Bom, daí caiu o chão, né, pastor, aí andava que nem em círculo em volta, não sabia, sabe. Eu vejo assim o Rogério muito forte, ficou assim, foi o nosso suporte, foi o Rogério. O Thiago foi também o nosso suporte, sabe? Porque o Thiago correu com tudo, ele fez tudo, as coisas que tinha que fazer, tudo, negócio de funerária, tudo, ele deu jeito, ele falou com o senhor nos ajudou também, indicou, foi aquilo tudo, e nós desespero. E nesse meio tempo eu pensava assim, tava tudo bem. A minha filha trabalhando, estava tudo bem, nós ela planejando em ter neto, e, sabe, em ter filho, e já estava chegando os 2 anos, fazia 1 ano e 11 meses que ela tinha casado, né, e eu digo, e estava perto já, que ela a gente tem um neto, e aí começou, né, e aí tudo foi um processo, né, pastor, foi muito difícil, aí o que eu comecei, aí no começo, o que eu fiz, eu me desesperei, eu chorava, eu não tinha, eu fiquei assim, eu digo, meu Deus, eu acho que o Senhor não fez isso comigo, sabe? Eu digo, o que eu fiz de errado? Aí eu comecei a me culpar. O que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Um dia eu cheguei a dizer pro Rogério, foi culpa minha, eu acho que alguma coisa eu fiz que eu não merecia, porque a Camila era uma filha tão boa, de certo eu não merecia ela junto comigo, Deus quiser ela. Até essas dúvidas eu colocava assim na cabeça, né? Eu falava. E foi que eu cheguei ao extremo, pastor, 2 vezes eu pensei em tirar minha vida. Mesmo, não tenho vergonha de dizer, pastor, eu não tenho vergonha de dizer, porque eu sei que Deus, eu já pedi perdão para Deus já me perdoou. Na hora, daí veio aquela vozinha, sabe? Eu dizia, bom, eu faço assim, e aí vou com ela, daí eu vejo ela. O desespero, o tamanho da saudade que eu tinha, sabe, no passado. Aí, daí vinha uma vozinha, o que é o teu marido e os teus filhos sem a mãe e sem a irmã e sem a filha? Daí eu vi aquele Espírito Santo, né? Aí como é que eu comecei a fazer? Daí muita gente da igreja me ajudou, a minha família foi essencial, meus irmãos, as minhas irmãs, assim, eu tive muito apoio muito aqui da Seara, o Everton, a Alessandra, assim, eles ficaram em cima da gente, como muitos outros, né? Pessoas ficaram, né, mais próximo, nos ajudaram e falavam que ia melhorar, que eu ia ter outros motivos, mas eu nunca enxergava outros motivos, pastor. E nesse dia, quando eu fui para pensar em me matar, que eu pensei em tomar um monte de remédio, né? Aí na hora veio a voz, aí eu me ajoelhei e eu gritava e eu dizia, Deus, o Senhor me colocou nessa, agora o Senhor me tira. Já que foi o Senhor que me colocou, da tamanho da revolta que eu tinha com Deus. A minha oração era só essa, para Deus. Mas assim, eu tenho certeza, Deus me ouviu. Com todo... Eu assim, não sendo, coração pesado para Deus, mas Deus me ouviu, entendeu? Porque eu dizia, o Senhor me botou agora, o Senhor me tira. E Ele me tirou, pastor. E eu vejo que hoje, assim, eu entendo lá quando o Senhor foi me fazer uma visita, Neca, tu vai ter mais 2 filhas. E hoje eu vejo o amor que eu tenho, pelas minhas noras. O Jonathan hoje
todo mundo sabe, ele casou de novo, ele tem esposa, as crianças me chamam de vó, então, assim, Deus me deu eles também como presente, entendeu? Eu resolvi amar eles, pastor, foi a melhor coisa que eu fiz, foi resolver amar, entendeu? Eu amei e eu perdoei. 11 meses depois o meu pai faleceu, mas assim, o meu pai morreu, assim, ó, com Jesus, ele foi com Jesus, a família hoje toda, ela se converteu, todos são de Jesus, a gente tem uns irmãos assim hoje abençoados, todos, é uma unidade assim, a mãe mora comigo, 82 anos a mãe tá, muito bem, sabe, assim, e eu vejo assim que Deus é Deus, assim, ó, eu posso dizer assim, ó, eu não entendo, se chegar e dizer, tu entende? Eu não entendo o porquê que Deus me levou a ela, hoje eu não vou dizer que eu entendo Deus, mas assim, ó, a certeza que eu tenho é que Deus não errou. Deus não errou. Deus fez o que era certo, entendeu? Essa certeza eu tenho, né? E eu vejo assim também, pastor. Tem tantos irmãos cristãos que têm tragédias na família, vamos dizer assim. Acidentes, coisas horríveis, né? E outros que não são cristãos, né? Filhos desaparecem, simplesmente desaparecem no mundo. Não sabe se está vivo, onde é que está. A minha, os ossinhos dela, eu sei que está guardado lá no túmulo. Isso, mas eu sei que o espírito dela já está com Deus, tá lá com ele, né? Então assim, eu nunca tive uma revolta com Deus. Eu tenho uma gratidão por Deus pela maneira que ele fez. Exatamente. Porque eu não gostaria de ter uma filha aos pedaços no caixão. Ela estava inteirinha, estava linda naquele caixão. Linda. O lugar que ela estava ali, eu não gostei dela estar naquela caixa de madeira, mas ela estava linda. O senhor estava lá, o senhor viu, né? Sim. A gratidão que eu tenho por Deus pelo tempo que Ele me deu com ela, nossa, fora de série. Gostaria de muito mais anos, né, de vida junto, né, mas Deus, Ele sabe o momento, sabe a hora, né? Nós todos estamos numa fila. Um dia nós vamos para o mesmo lugar, a menos que Jesus volte antes, né? Então eu tenho uma gratidão por Deus assim. Às vezes eu fico assim, tá, Deus, tu me tirou ela cedo demais, mas nunca assim foi diferente. Bravo com Deus, nunca bravo com Deus, sabe assim, sempre tive essa gratidão por Deus, assim, né, pelo como foi, porque toda morte tem a permissão de Deus, né? E ela foi vamos dizer assim, foi uma morte bonita, porque ela teve comigo até no último momento, ela nunca reclamou de dor, a única coisa que ela dizia, eu quero dormir, eu estou com sono, eu quero dormir, né? Então assim, morte melhor que essa, só se Deus vai apresentar outra, né? Porque, verdade. Tudo assim no mesmo dia, assim, aconteceu tudo no mesmo dia. Foi um baque porque a gente não estava preparado. Da manhã à tarde aconteceu tudo isso, entendeu? Então pra gente foi tudo de surpresa, a gente nunca esperava uma coisa dessa, nunca, né? E depois foi o processo da falta, porque eu trabalhava com ela, eu fiquei afastada 4 meses, eu conseguia voltar, foi um processo também. Quando eu saí da gráfica, eu disse que eu nunca mais ia pisar meus pés lá. Porque eu chegava lá todos os dias, pastor. Aí quando ela comprou o carro, que daí mudou o horário e tudo, ela ia direto para a gráfica, não passava mais lá em casa, né? Aí o que ela fazia? Eu chegava sempre antes, né? E ela chegava 7:50. Ela batia o ponto e fazia assim, ó, benção, mãe, e dava um beijo no meu rosto. Todo dia ela fazia aquilo, pastor. Pedia chegava, benção, como os outros dois, até hoje pede também, né? Benção, mãe. E eu digo, pastor, Deus é tão bom. E aí foi passando, bem rapidinho, um testemunhozinho assim. Aí o que aconteceu? De paraquedas caiu o Gabriel lá. Não que um filho substitua o outro, nunca. Não, nunca. Quando eu me dei por conta, pastor, todo dia o Gabriel chega na gráfica, benção, o outro meu filho, todo dia ele faz a mesma coisa que a Camila fazia sem ele saber. Quando eu me dei por conta disso, eu caí em choro, digo, meu Deus, olha, isso me deu um privilégio, porque eu nunca esperava que o Gabriel ia trabalhar lá comigo, nunca, do nada. Graças a Deus, eu tenho uns patrão muito abençoados, sabe, muito abençoado. Eu fui muito bem acolhida lá na gráfica também, nossa, eles me ajudaram um monte, meus colegas de trabalho também, eu fui assim, né, eu me senti muito bem, né, lá, né. Então, eles foram muito, e ele me pediu pro Gabriel trabalhar, que o Gabriel estava, né, ele veio me falar, sabe, meu patrão, o Edson, ele pediu, né, e daí eu disse, olha, tu quer tentar, mas assim, né, mas nem esperava que ia dar certo, né, e tanto que ele está até hoje lá, e isso me ajudou, entendeu, porque aí me ajudou, porque assim, ó,
eu tinha mais um motivo, entendeu? Eu tenho o Rogério e tenho os meus 2 filhos, eu tenho motivo para continuar, pastor. Isso, eles foram meu motivo, entendeu? E filhos abençoados, né? Assim, Família né? muito abençoada. Uma família abençoada, né? Muito abençoados, né? Gente, tinha Filhos bem bons. mais coisas para compartilhar, Tinha mas muita a coisa. cura, né, a questão do luto, a entrega para Deus, um começo difícil, apertado, Muito. e hoje poder ter paz em casa, um amor, né, sacrificial, de companheirismo, de fazer a obra de Deus junto. Vocês hoje estão no acolhimento, né, estão na célula, estão bastante envolvidos com Deus e com a obra de Deus. Bem, irmãos, esse é o nosso testemunho da semana. Vocês viram que a gente teve um testemunho de vida, de superação, né, de restauração, cura, né, das emoções que ficaram feridas. E hoje a gente pode estar dizendo assim, até aqui o Senhor tem nos ajudado e vai continuar ajudando até o final. Que esse testemunho sirva para a tua edificação, você possa compartilhar isso também, dizendo que quando o Senhor Jesus entra na nossa história, Ele assume a nossa história e vai nos conduzindo sempre pelo melhor. Nós damos graças a Deus pela vida do Rogério e da Nélia, da sua família. Agora que venha mais descendentes aí, né? Sim. Vamos orar lá por Austrália, vamos orar aqui por Gravataí, que os meninos também possam trazer muitas alegrias para vocês. Muito obrigado, Rogério. Obrigado, Neca. Obrigado, pastor. Que Deus abençoe a todos que estão conosco.